está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes, acompanham a vida das pessoas, assim, próximas a mim, sabe? E o que eu observo é que elas só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas erradas. Antes disso, elas caem de cabeça, sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro. Chega a ser dolorido porque, por mais que eu fale, elas não ouvem. Como lidar com gente que ignora o aviso de amigos? Provérbios 17:10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato? Como perceber que estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: acompanho a vida das pessoas próximas a mim, e o que eu observo é que elas só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas erradas. Por que o senhor escolheu essa frase? Seja bem-vindo, meu querido irmão. Obrigado, J.R. Bom dia aos companheiros da mesa, os nossos ouvintes, sobretudo o povo lá da Zona Oeste. Eu fiz essa observação aqui, J.R., porque tem algumas pessoas que elas se julgam a palmatória do mundo e geralmente elas são muito severas no julgamento. E a gente observa aqui que ela está dizendo que acompanha a vida das pessoas próximas, né? Então esse fato de acompanhar parece que é uma pessoa vigilante que está tomando conta da vida dos outros, interferindo na vida alheia, né? Então, por isso que eu dei esse destaque. Outra coisa, as pessoas, elas cometem erros, não é que elas se arrependam depois que elas se machucam, né? Ou que são descobertas no seu erro, mas é porque ela tá tendo ali uma terapia de choque, porque há muita gente que não acredita que o mal vai acontecer na sua vida. Acontece com os outros, acontece com todo mundo, menos com ela. Mas quando vem o mal, então ela percebe que ela está na mesma, né, linhagem de todos os seres humanos, sujeitos a tudo nesta vida. A nossa ouvinte continua dizendo: antes disso, elas caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro. Isto é, ela inicialmente afirma, elas só se arrependem depois de sofrer as consequências de suas escolhas erradas. E aí depois ela acrescenta, elas caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro. É o destaque da nossa menina da mesa de hoje, a querida doutora Luzia Nunes, que é psicóloga. Muito bom dia, seja bem-vinda. Dentro do seu destaque, analisando este ponto até aqui, querida menina da mesa de hoje. Bom dia, JR. Bom dia à mesa aqui, os ilustres pastores. E bom dia aos ouvintes. O meu destaque foi esse por conta de um dado que é muito importante, porque eu não poderia passar por aqui sem pensar em impulsividade, tá? Então, quando ela diz assim, elas caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro, eu lembro da impulsividade,
que é diante de um estímulo, você sente e se comporta, e não pensa nas consequências. Por isso eu escolhi isso aqui, porque tem muito a ver com a área que eu trabalho, porque a impulsividade ela é uma tendência a ter uma recompensa, querer uma recompensa imediata daquilo. Então é imediatismo. A pessoa só pensa naquele instante, não pensa no que pode acontecer depois. No que pode acontecer depois. Então são os inconsequentes. Por aí. A pessoa pensa naquele instante, então aquilo ali dá um prazer, ela faz uma opção por aquilo ali sem nem pensar nas consequências disso. Então o prazer passa a ser mais importante do que a própria reflexão. Do que a reflexão. Não tem pensamento. Eu trabalho em terapia com pessoas assim, fazer a pessoa refletir. Porque dentro do ciclo estímulo, pensamento, sentimento e comportamento, ela pula essa etapa aí do pensamento. Ela vai do estímulo para o sentimento e comportamento. Fica essa lacuna aí, que é do pensamento. Da reflexão, é onde a gente faz o sujeito pensar, começar a pensar. A pessoa não para, né? É exatamente o que o ouvinte aqui diz. Só para depois que a casa cai. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente hoje também no nosso debate 93, dentro dessa perspectiva que pensa o querido irmão sobre esse assunto. Bom dia, JR, queridos ouvintes, debatedores. A doutora colocou o assunto, né, tecnicamente, quer dizer, a questão do mergulhar de cabeça para ver as consequências ou para pensar depois é quase com uma patologia, porque o ser humano ele é feito e tudo que ele realiza, o que ele faz, o que ele sonha, o que ele projeta, primeiro é feito na sua mente, na sua cabeça. Pode ser a partir do coração, do sentimento, mas a cabeça está na frente para depois ter as ações todas. Ora, uma pessoa que cai de cabeça sem pensar em nada é porque realmente aí é uma questão de impulso, é uma patologia, eu vejo dessa forma. Nosso ouvinte chega até a compartilhar que chega a ser dolorido porque por mais que eu fale, elas não ouvem, dá a impressão que fala para muita gente. Pastor Heber Silva, da Segunda Igreja Batista de Campos, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente no nosso debate 93 de hoje também. Essa é a frase que o senhor destacou. Que pensa o senhor sobre esse assunto até aqui, onde temos escutado aqui os nossos companheiros para discutir esse assunto passo a passo? Querido JR, querido amigo Harold, doutora Luzia, reverendo, pastor, essa questão ela é fantástica porque a nossa geração é a maior vítima dela. A tecnologia foi favorecendo tanto que a geração descansou do pensar. E a doutora, tecnicamente, como disse o Harold, tangeu a questão de forma objetiva. Pula o pensamento. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Até um TCC vem pronto na internet para universitário. Isso é um absurdo. E isso descansa muito a mente. E descansa negativamente. Não é? É um descansar negativo. E consequências atrozes, como diz a palavra proverbial do capítulo 17, verso 10, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. A pessoa vai de cabeça mergulhada naquilo e a gente fala e fala e muitos conselheiros cansam-se de falar, não é? E lamentavelmente estamos vivendo um tempo tão acelerado, tão depressa, que a exaltação é a da depressão, né? Que é consequência desse não pensar e do mergulhar de cabeça e se machucar tanto, o que é muito lamentável. Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden e presidente do Conselho de Pastores de São João, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Que pensa o senhor até aqui no nosso debate 93 de hoje? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todo o povo de Deus ligado aqui no debate 93. Nós temos uma geração que tem dificuldade de ouvir. Eu acho que a maior consequência de muitas coisas ruins que a gente vê acontecer na vida das pessoas é a dificuldade de conseguir ouvir. Hoje, nós vivemos uma realidade que até aflige as igrejas. Todo mundo já tem a sua opinião formada. Todo mundo já sabe o que vai fazer, que decisão tomar, né? E
nós temos de aprender a trabalhar em nós o refletir antes de agir. Nós temos de aprender a ouvir pessoas, temos de aprender, né, a ser mais ouvintes, não só com os ouvidos, mas com o coração. E aí nós vemos aqui, né, uma ouvinte que, apesar de parecer um perfil, conforme foi colocado, de quem toma conta da vida das pessoas, mas eu vejo nela também, de repente, uma pessoa que quer ver as pessoas bem, né? Que vê as pessoas indo por um caminho errado e às vezes já viveu experiências naquilo e quer que o seu próximo também, de alguma forma, viva uma vida melhor, corrija os seus erros, porque sabe que vai haver consequências. Eu tô preocupado porque vocês me deixaram muito atônito aqui com toda essa história. Eu separei 2 frases aqui das muitas que nós ouvimos aqui. A primeira delas, que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas descansaram de pensar. Estão pulando porque tá tudo pronto. A outra é que as pessoas têm dificuldade de ouvir. Para uma geração que não pensa e não ouve, o que vai acontecer, companheiros? Não, eu gostaria de aproveitar todos os que se pronunciaram e deram uma grande contribuição sobre o tema já, mas a palavra do pastor Heber Silva, ele remete a uma realidade que está fora do contexto imediato do e-mail, entendeu? Que é justamente a exacerbação do individualismo, né? A aceleração da expectativa de resultados, né? Nós somos ansiosos. Hoje eu falo para as pessoas que estão conectadas em rede, internet, e eu me coloco, olha, eu sou uma pessoa que estou fora dessas faixas etárias, porque eu deveria ter muita dificuldade para isso, mas eu estando conectado, eu não tenho paciência de esperar no meu computador para abrir um e-mail ou para abrir um vídeo. Se não vier logo, eu vou em frente. Essa é a grande realidade. É uma impulsividade que você quer logo o resultado. Então, isso vai encurtando o tempo. É preciso que as pessoas tenham um tempo para refletir sobre isso. Então, esse eu acho que vai ser o grande tema deste momento que nós estamos vivendo. Agora, no processo comunicativo, foi falado aqui, ouviram a dificuldade de ouvir. Claro, tudo isso é consequência. Até porque hoje você não ouve, você se comunica muito mais por texto, né, do que por voz, né? E esse processo de comunicação digamos assim, é a característica da natureza humana mais preciosa. É o que diferencia o ser humano dos demais seres, das demais criaturas. O ser humano é o único que pode se comunicar, ele é capaz de avaliar informações, rejeitar informações e aproveitar o que lhe interessa. E é o único ser que acumula conhecimento e, por conseguinte, é capaz de evoluir. Agora, e por causa disso, hoje nós temos esta parafernália tecnológica que avançou e, de certo modo, nós estamos caindo nessa armadilha. Então, é tempo de refletir sobre isso. É claro, o ser humano tem essa capacidade também, né? De se adaptar e readaptar muito rapidamente. Mas esse é um problema. Há quem diga que esta geração vai ser uma geração que não pensa, uma geração, vou botar entre aspas, né? Como muitos falam, inapropriadamente, burra. Não é não. Esta geração, ela tem, com a internet, com esses acessos, ela tem capacidades que nós nunca poderíamos imaginar que uma criança ou um adulto pudesse ter, usando esses mecanismos. Então, nós vivemos uma transição, e nessa transição, eu acho que nós temos que começar a refletir mesmo. É uma fase de transição, por isso exige uma adaptação, ou é uma fase em que quem está fora dela critica quem está dentro, exatamente por ser uma transição? Você vê que da mesma forma que a gente diz que as pessoas têm dificuldade de ouvir e de esperar, porque a gente quer as coisas instantâneas, porque nós estamos nos adaptando a isso, até a reação das pessoas. Fulano não mudou, mas não mudou quando? Não, eu já conversei com ele. Quantas vezes? Eu conversei uma vez, mas uma vez basta? Será que
Tá entendendo? Quer dizer, até a nossa expectativa dela, da ouvinte, até a expectativa dela que as pessoas mudem é dentro de um padrão normal de mudança, ou é já dentro de um padrão de velocidade, de 3G, de 4G, que a gente quer que as pessoas reajam nessa mesma velocidade que a gente quer acessar a internet? Você me lembrou aqui agora um episódio que é narrado na história de John Wesley, é de que a Susana Wesley estava chamando a atenção de um filho e a criança não atendia, né? Então ela chamando a atenção, falando, e aí o reverendo Samuel Wesley disse assim: você falou com essa criança 15 vezes que eu anotei. E ela falou assim: mas você percebeu que na 15ª ele me atendeu? Quer dizer, então, o ser humano é um universo maravilhoso, né? Nós não somos clichêizados, fico olhando assim, algumas vezes a gente quer colocar o ser humano em determinados clichês. Cada um de nós somos um universo muito rico, né? Cada um de nós tem a nossa formação, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, a criação que tivemos, o meio em que fomos criados, né? Então, cada um de nós traz uma bagagem muito grande, muito rica, e o que eu vejo é que há muitos julgamentos, às vezes, de terceiros sobre a vida de outros. Eu, quando falei primeiramente sobre a pessoa que está comentando aqui, é que muitas vezes você projeta no outro também problemas que são seus, né? Então, o que eu observo é o seguinte, é que todo mundo muda. Tem gente que não muda. Muda sim. Este é um fenômeno humano. Todo mundo muda. É até um princípio, né, de teoria de conhecimento, é que o objeto muda o sujeito. Então todos nós mudamos sim. Ou de uma maneira muito radical. Tem uma frase jocosa que diz: só os idiotas não mudam. Não mudam. Quer dizer, então todos mudam, né? Por quê? Porque todos nós temos a influência do meio que vai nos mudando. Nós vamos sair desse debate aqui diferente. Esse debate vai nos mudar. Não é por menos perceptível que seja a mudança, nós vamos sair daqui mudados. Então, agora, há pessoas que têm dificuldades de captar melhor um ensino, uma correção, mas ela vai captar. Esse texto aqui, que diz que a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoite no tolo. Não é que a repreensão não penetre no tolo, mas não. O tolo não se dá conta, de modo diferente, né? Mas, óbvio, então, glória a Deus por isso, né? Cada um de nós somos um universo muito rico e Deus nos ama exatamente desse jeito que nós somos. Eu queria fazer uma colocação dentro aqui, uma palavra, os avisos de amigos, né? Eu queria destacar essa expressão amigos. Não tem pessoa melhor para aconselhar alguém do que o amigo. O verdadeiro amigo. Porque uma coisa é o colega, outra coisa é alguém de algum nível de relacionamento, mas quando é o seu amigo que te dá um alerta, opa, peraí, né? Essa pessoa de alguma forma, ainda que no primeiro momento ela não dê crédito, né? Puxando o gancho do que o JR falou, até quando vai, né? Até quando devemos aconselhar ou insistir, ainda que no primeiro momento a pessoa não dê crédito, mas a semente fica lá. A questão é muito interessante, porque volto à questão da geração. Nossas crianças parece que já trazem um softwarezinho, embutido. Porque a facilidade que tem para a produção tecnológica, parece que não tem ouvidos para pai, mãe em casa ou para alguém que chame, porque tá ligado ali, tá absorvido por aquilo ali. Então isso mata mesmo a ideia dela. É uma geração muito inteligente, tangeu lá o Harold. Mas que expressão de inteligência, que exercício de inteligência, não é? Se vê mais do que lê, não é? As coisas estão mais prontas para ela. Mas as pessoas que estão passando por essa geração, não nascendo nela, e aí é a transição que o JR tangeu, volto à tese da doutora Luzia. Elas querem ser ouvidas, elas não querem pensar. Elas querem ser ouvidas, e aí a necessidade do amigo, né? Ela confia numa pessoa, não, só quero falar com ela, só quero falar com aquela pessoa, mas há outras aqui para te atender, não, eu vou esperar, mas só vem na semana que vem, eu vou esperar, só aquela pessoa pode me dizer o que eu preciso ouvir. Aí chega lá, fala 1 hora inteira,
a tal pessoa, o tal conselheiro não falou nada, talvez, doutora, a senhora permita, tenha pontuado 1 ou 2 momentos e ela falou tanto e saiu feliz. O negócio era falar. Era falar. Era falar. Não é pensar. A senhora está muito certa. É importante também que se foque, que se ilustre um pouco mais a questão do amigo. Por que o amigo é mais importante? Porque o amigo é o seu igual. É verdade. É o seu igual. É o seu não outro, é o seu né? pai, não é sua mãe, não é o seu irmão. Ele é o seu igual, porque seu irmão não é igual, é filho do mesmo pai. O seu pai, por mais amigo que seja, é seu pai. Né? Tanto que a grande preocupação que nós filhos temos é de transformar os pais em amigos. Mas isso é uma coisa quase que impossível. O pai tem uma responsabilidade educativa, pedagógica, né? Que sempre vai exercer, criar barreiras. Agora, o amigo não. O amigo é meu igual. Exatamente. E quando a gente tem um amigo, né? Quando nós temos um amigo assim, né? Como o senhor está colocando, é uma bênção para nós. Eu gostaria de... Eu tive uma experiência com um amigo que ele estava vendo a minha carteira profissional, olha só. E ele estava olhando assim, pô, Jorge, você não para em emprego, hein? Aí, por que eu tô falando isso? Ó, na empresa tal, tu ficou 1 ano e 6 meses, tu ficou 1 ano e 8 meses, aqui 2 anos. O que há com você? Você precisa mudar. Amigo. Você precisa firmar mais. Agora, se vocês entendem que a agitação da vida, deixa eu vou caminhar com o senhor, a agitação da vida, a instantaneidade que nós temos, a impulsividade nos nossos relacionamentos, tá fácil fazer amigo, tá mais difícil fazer amigo. As amizades hoje, elas têm que fundamento? Porque um amigo que chega e diz que, olha, Jorge, você não para, isso aqui é o seguinte, o que você tem com a minha vida, rapaz? Exato. Isso eu achei que você fosse meu amigo. O cara vai dizer achei que você fosse meu amigo. Porque a expectativa dele seria receber um elogio, uma palavra boa, uma palavra doce, mas amigo é o que chega junto. E ele disse, você precisa mudar. Alguma coisa que te estimula no início do seu emprego, parece depois que você vai esfriando. E aí eu comecei a prestar atenção no que ele havia falado, e o próximo trabalho que eu entrei, eu lembrei de tudo que ele falou. E não deu outra. Quando bateu mais ou menos 1 ano e meio, eu tinha uma vontade de pedir demissão da empresa. Falei, opa, olha o bicho aí chegando. Lembrou do amigo. Foi. Aí eu persisti, eu trabalhei nessa empresa há quase 10 anos. Por causa dele. Depois do que ele falou, eu saí para me tornar pastor de tempo integral, porque eu era pastor de tempo parcial na época. Eu trabalhava e me dedicava parcialmente, me dedicava ao pastorado. Foi quando eu procurei o Bispo Locke, mas eu quero ser pastor de tempo integral. Mas eu fiquei nessa empresa quase 10 anos, quer dizer, a palavra dele me curou. Entende? Um amigo, pastor, amigo, né, pastor? Verdadeiro amigo. Então, dentro da colocação do JR, né, tá mais fácil ou mais difícil fazer um amigo, né? Hoje, as pessoas chamam alguém de amigo de uma forma muito fácil. Conheceu ontem, né? Meu amigo. Meu amigo de infância, né? Amigo de aceitou infância, no Facebook, então... né? Meu amigo, né? As pessoas falam muito fácil o amigo, né? Até as expressões de declaração de sentimento, né? O eu te amo, nem conhece a pessoa direita, diz está amando. Então, usar a expressão caiu no lugar comum. Agora, se fazer um amigo não se faz da noite pro dia, isso leva tempo. Mas não está no mesmo ponto da instantaneidade e da impulsividade? Instantaneidade, conheceu ontem, já faz hoje. Impulsividade, você não pode dizer isso, mas você chega lá e fala. Eu te amo, meu amigo, não é isso? Eu diria, a nossa menina da mesa. Muito a doutora Luzia, mas, se permite, a fluidez, né? Já sou amigo. O Balma fala disso, né? Tudo, os livros dele todos são fluidos. E é verdade. Uma vovó se surpreendeu no sepultamento do seu netinho. Ela criava o neto, um adolescente. Mas só vieram 15 pessoas. Ela imaginava que viessem 3.000, porque ele tinha 3.000 amigos no Facebook. Não é? Mas a realidade da vida mostrou que essa amizade é fluida. Virtual, né? E é por isso que eu vi mais a doutora. Menina da mesa. Tem a ver, assim, como o JR falou, sobre a impulsividade, a rapidez com que as coisas acontecem hoje, com que a gente coloca as pessoas, né, nesse patamar de amigo,
sem antes conhecer. Hoje também os casamentos acontecem mais rápido, e as separações também, os divórcios também, as mortes, os nascimentos, tudo hoje é mais rápido. E a questão da impulsividade, eu gostaria de marcar que em várias áreas da vida da pessoa, eu percebo assim, nos gastos, né, com dinheiro também tem a ver. A pessoa não pensa, ela compra. Com a comida também, a pessoa quer satisfazer um instinto, uma necessidade, ela come. E depois é que ela vai perceber que aquilo ali, ela vai se arrepender depois que ela já comeu. E por isso que pessoas não conseguem prosseguir uma dieta, um tratamento, é importante marcar isso. E pessoas também não conseguem estudar, algumas não conseguem, porque o assunto é mais profundo, um pouco, tá? Acho que eu estou aqui para colocar isso pode mesmo, pode ir. Essa profundidade que o assunto merece. Pessoas que não conseguem terminar uma monografia, porque não conseguem fazer um curso, porque elas querem um resultado a curto prazo de tudo, elas querem um prazer imediato. E se por um lado temos essa geração atual que propicia isso, faz com que todos nós sejamos um pouco assim, mas nós temos um outro lado, que é o lado da patologia, como o irmão Harold falou, que é patológico e precisa ser tratado, tá? E normalmente essas pessoas, uma coisa também que eu gostaria de estar marcando para os ouvintes, essas pessoas, elas sentem uma culpa muito grande por elas terem feito aquele ato de impulsividade, depois elas se arrependem porque vê o resultado. E essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas são as mais propensas à adicção, à dependência de algum tipo de droga, por causa da culpa que elas têm. E eu quero deixar assim também dizer que isso é tratável. Então, repetindo, tem o lado que todos nós somos um pouco assim, mas você vai ver no seu ministério, na sua igreja, na sua vizinhança, no seu grupo de amigos, pessoas que precisam ser tratadas, tá? Dessa questão, porque é muito. É como foi falado que significa uma patologia. A patologia a gente marca, um olhar leigo consegue observar o que é uma patologia, o que a gente chama de um transtorno, quando aquilo causa um prejuízo na vida daquela pessoa, na área da vida daquela pessoa. No casamento também a impulsividade, ela atrapalha, porque a pessoa quer que o outro acompanhe o ritmo dela, ela quer uma coisa para ontem e quer que o outro, e ela acompanha o ritmo e ela fala coisas também que não deve, sem pensar. Então, para você ver como a impulsividade, ela está em muitas áreas, assim, como o JR falou. Essa coisa se complica um pouco mais, porque quando isso se torna um padrão, o indivíduo faz, mas vários outros indivíduos também fazem, então uma comunidade faz. Isso. Aí, então, você não tem mais, o padrão é esse. Padrão é ser impulsivo. É ótimo isso. E porque é impulsivo, é inconstante. Começa uma coisa, começa uma coisa, começa uma coisa, seja em qualquer área. O curso, é o trabalho, é o casamento, é uma amizade, qualquer tipo de coisa. Para ele fica assim. As pessoas não sabem onde quer chegar. É a pergunta que eu mais faço na clínica. Elas não sabem aonde elas querem chegar. A maioria, e a maioria é grande, onde elas que elas querem estar fazendo daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Elas não sabem. É uma outra questão que está colocada aí. É que esta pressa, ela também eliminou algo que é inerente ao ser humano, que vem do pensar, vem da mente, que é o projetar e sonhar. Isso. Com coisas que possam ser realizadas. Então, as crianças, elas parecem que perderam a bússola. Elas estão sem GPS, não sabem para onde vão. Então, é aquele momento, quer dizer, volta ao individualismo e ao aqui e agora. Ao dia de hoje. Vamos viver hoje. Fazer o que todos estão fazendo, né? Aí entra a depressão. Entra a depressão. Que é o grande... A depressão entra aí como um fator de comorbidade. Eu quero trazer uma questão e até fazer uma pergunta ao amado amigo Harold.
A questão é a seguinte, é que toda geração, ela é criticada, né? Nós estamos aqui criticando a geração que está aí. Criticando em termos de analisar, não negativamente, positivamente, né? Está fazendo uma análise dela. É diferente. Então, eu estava lembrando aqui de um texto, tentando rabiscar ele, um texto diz assim, a juventude hoje está perdida, não ouve aos pais, não respeita os mais velhos, não querem nada. Para onde vai essa juventude? Então, depois de falar muito, para onde vai essa juventude? Então, só que depois eu li, foi um texto que foi encontrado 600 anos antes de Cristo. Né? Você conhece esse texto? Então, o que é o seguinte, hoje a gente tem dificuldade de pensar e planejar a longo prazo. Agora eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que a sua experiência de vida pode responder isso. Isso aí é influência das guerras que a gente teve, que o século passado a gente teve 2 guerras mundiais, não é? A de 17 e a Segunda Guerra Mundial. Isso não influenciou na nossa geração? Eu nasci no meio da guerra, né? Nós aqui, a maioria aqui, eu creio que isso também, né? Entende? Isso aí não tem influência hoje. Esse imediatismo, não é? Esse mediatismo que a gente tem. Eu nasci em 44, né? Quer dizer, a guerra estava, né, lá no seu auge. Esse imediatismo, essa incapacidade que a gente tem hoje de pensar e planejar a longo prazo, não é fruto disso? Não, eu acho que a guerra é um instrumento político usado ao longo, desde que o homem está em conflitos. O que eu vejo, quer dizer, que eu procuro, né, que eu leio muito para tentar entender isso tudo, é que quando, agora esse texto lá de trás, que a juventude, claro, que o jovem, é da natureza humana, o jovem, ele tem que se descobrir primeiro e logo depois quer descobrir as coisas, depois se torna o dono do mundo, ainda adolescente, né? Quer dizer, ele não tem experiência, Por que quando você era pequeno, isso aqui todos têm essa experiência. Quando você é pequeno, 3, 4 anos, você lembra do salão enorme que era a casa da sua avó, ou a casa do vizinho. Que salão enorme! Você chegava lá e você brincava, corria. Puxa, que coisa grande! E depois você ficou adulto, voltou lá, é uma salinha pequenininha de 3 por 4. Meu Deus, mas era isso aqui. Por quê? Porque a criança não tem a experiência. Quer dizer, a vivência, estou falando de experiência com vivência. Então ele vai crescendo e ele vai se descobrir. Nesse momento, ele começa a se tornar diferente do pensar comum das pessoas. Então, aí ele é criticado pelos mais velhos, porque ele está buscando outras coisas. Até que ele descobre que é tudo aquilo mesmo e vai pedir conselho para os pais, para os avós de novo, lá na frente, aquilo que ele rejeitou. Então, eu vejo isso dessa forma. Agora, hoje nós estamos vivendo, quer dizer, neste momento, uma revolução cognitiva, onde nós somos parte desse processo. Como isso é um processo social, você tem dificuldade para discernir o que está acontecendo. Não é como uma experiência física, que você isola a experiência, você está externo e você vê tudo que está acontecendo. Bota a vela embaixo, aquece, não sei o quê. Então você está percebendo, você pode se recortar do ambiente. No social você não pode. Então nós estamos sofrendo isso tudo. A gente não sabe, nós mesmos não sabemos como proceder. Agora mesmo tem lei, marco regulatório da internet. O que significa isso? A gente fica numa dúvida enorme. Vamos fazer lei? Não vamos fazer lei? Qual é o conveniente? Nós vamos cercear alguma coisa da nossa sociedade? Vamos limitar as nossas liberdades de expressão, de opinião? Não sei. Então, porque nós estamos no processo. Dentro dessa linha, a questão, por exemplo, aqui para ilustrar Eclesiastes 11, texto muito conhecido, versículo 9 em diante: alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Aí ele chega no final e sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Mostra o momento, o camarada que pensa no agora, continua, mas lembra de uma coisa, hein? Lembra de uma coisa. A gente, em geral, tem a tendência de esquecer que a conta vem, fatura vem, a pessoa faz uma foto, coloca essa foto, faz um texto, responde a alguém, esquece que isso tem resultado nesse mundo tão imediatista e intenso como a gente vive. Outro texto interessante para ouvi-los aqui é o texto de Provérbios 29:1.
Um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, os queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você costuma aceitar bem a repreensão, sim ou não? 73% dos nossos ouvintes afirmam que costumam aceitar sim, mas 27% deles confessam que aceitam não, viu? Quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes com a gente hoje aqui no nosso debate 93 pela internet, 60% deles dizendo que sim, naturalmente 40% dizendo que não. Você na boa, sim, aqui entre nós, você costuma aceitar bem a repreensão ou você é uma pessoa de dura serviço? Eu vi o texto aqui, né? Vou ler de novo, hein? Esse texto aqui não é brincadeira não, guarda aí. Nós estamos juntos na 93 FM. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. 93 FM. 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Companheiros, um ouvinte nosso sobre esse assunto de conversar com um amigo, de falar com uma pessoa, de apresentar isso tudo. Você sabe que muita gente reage, não é? A gente sabe disso. A pessoa reage. O que você tem com a minha vida? Você tá maluco e tal? Você tá de olho nela? Não, Carlos, cuidado com essa menina aí. Essa menina eu não sei não. Tá de olho nela. Isso é o fura-olho, o famoso fura-olho. Tem muito. Como posso repreender alguém sem parecer que sou o dono da verdade? Compartilha esse nosso querido ouvinte. Outro dizendo, já passei por isso, agora eu não falo mais nada. Eu só oro pela pessoa. É gente que falou e a pessoa às vezes retribuiu de uma forma agressiva. Que pensam os companheiros aí como lidar com essa perspectiva de ser até chamado de ser o dono da verdade? Eu quero trazer a citação. Provérbios 9, verso 8 tem a resposta para isso. Olha aí. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Tem coisas que você vai ter de correr o risco. Você só vai saber quem é o sábio ou quem é o escarnecedor quando você ver a reação dele, quando você o aconselhar, quando você der a ele um alerta, né? Se ele conseguir receber, é porque é um sábio. Agora, se ele não for sábio, nós temos que estar preparados. Quantas pessoas, eu posso falar experiência própria, os pastores têm essa experiência, aliás, todos numa posição em que você é um abençoador. Quantas pessoas se tornaram meus inimigos só por causa de uma palavra, um conselho? Tudo que eu fiz foi tentar colocá-lo no caminho do bem, no caminho das coisas certas. Só que ele não conseguiu ter essa percepção. A Bíblia já posiciona. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se calando mais, como o ouvinte falou. E eu não acho isso bom para o futuro da sociedade. Nós precisamos de mais pessoas, pelo contrário, que ainda que enfrentem essa experiência, mas não desistam de ser voz profética. Tudo bem. Companheiros, o texto de Provérbios 29, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que pensam vocês? Será quebrantado de repente? Essa questão do resultado, ela é a questão fatal, né? Porque às vezes a pessoa só acorda quando o resultado do que pensou, do que falou lá atrás acontece. A ficha caiu. Não é? E feliz é aquele que consegue acordar. Ainda acorda, não é? E já estourou tudo quando o grande vilão, né, que é o relacionamento, foi preterido. Como é que o relacionamento, que é aquilo para o que fomos concebidos, se torna vilão? É essa aceleração toda, não é? É esse não querer ouvir, é esse achar que já está pronto para fazer sem a estação do pensamento, não é? E vai estourando os relacionamentos e o individualismo aflora, mas daqui a pouco vem o resultado.
Então, esse será quebrantado seriam as consequências, né? Eu penso assim. De repente, você vai pagar, você vai ter que arcar, vai vir a conta. Exatamente. É uma palavra que você fala na hora, como o pastor aí falou, na hora que não deveria e do jeito que não deveria, a palavra que não deveria para uma pessoa, aquilo fica registrado, né? Eu tenho um momento desse, eu estou aconselhando uma pessoa, assim, foi dita uma palavra muito forte. E é difícil depois. Quer dizer, essa pessoa não precisava ter dito essa palavra. Na realidade, ela não pensa isso, não sente isso, mas falou. E depois que falou, aí vem depois a conta, que a pessoa tem que dar conta disso. Um aspecto também, que talvez a doutora pudesse até aprofundar um pouco, é na questão, digamos, mais patológica, que haja após o fato, após o erro, o arrependimento. Vamos colocar essa palavra. Havendo arrependimento é porque há consciência do erro. Né? Houve a consciência, há o arrependimento. Agora, esse arrependimento não quer dizer que vá curá-lo também, porque ele pode incorrer de novo no mesmo erro. E isso é uma cadeia degenerativa. Eu acho que uma coisa vai acabar cada vez mais. A senhora mesmo falou que, inclusive, tem pessoas que, pela via patológica, vão acabar nas drogas, etc. Por acontecer isso, na depressão, etc. Então, eu acho que isso também é uma questão que tem que ser colocada, que é a consequência, que ele erra, se arrepende, cada vez ficando mais frustrado, que não consegue sair daquela cadeia. E esta frustração leva, então, a situações ainda mais degradantes. Isso. Tem a diferença do arrependimento para a frustração somente. O arrependimento, como o senhor falou, traz a reflexão, né, daquilo que eu não deveria ter feito. Então, começo a pensar. Já tem uma outra questão aí que a gente é muito próxima do arrependimento, mas não é. É somente a frustração por ter se dado mal. Então não há reflexão aí. Muitas vezes você vê alguém chorando e você, pastores, então vê muito isso na igreja. Você pensa que a pessoa está arrependida e você olha e ela faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí você fala, não se arrependeu? Deveria, mas não se arrependeu. Ali ela está mesmo frustrada, porque deu errado. Então, as pessoas que não pensam, que não fazem uma reflexão sobre suas atitudes, elas choram também. Mas não necessariamente de arrependimento. A senhora entende e traduz que o verdadeiro arrependimento gera uma mudança. O verdadeiro geraria uma mudança. Geraria uma mudança. Porque o arrependimento você não faria aquilo de novo. Eu não só faria, o remorso, eu não quero mais isso para mim. A frustração pode ser passageira. Isso, a frustração, ela tem a ideia assim, poxa, me dei mal, deu errado. Mas ela tem a ver com o olhar do outro? Também pode ter. Me dei mal, ou se descobriram que eu me dei mal, por isso estou frustrado. Tem a ver. Tem um olhar do outro aí. A psicopatia, ela caminha muito por aí. Entendi. Porque você vê um psicopata, uma pessoa com traço psicopata chorando, você pensa que ela está arrependida. E de repente você estende a mão para ela novamente e você é surpreendido. E a gente que lida com pessoas, a gente tem que perceber isso. Eu custei a entender isso, que o meu trabalho precisava desse cuidado. Porque havia pessoas que choravam, mas elas não estavam arrependidas. Então a gente que lida com pessoas, a gente tem que perceber isso. Isso mesmo. Porque o choro ou a amargura, se ela não vier acompanhada de uma reflexão, ela não gera mudança. É só a dor do momento. Da frustração. A dor da consequência. Eu quero fazer um gancho até na questão do filho pródigo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele estava ali comendo, né, bolotas e ele caiu em si. Ou seja, o sofrimento como consequência das suas atitudes o colocou naquela situação. E aí ele começou a refletir. Ele não ficou só se lamentando. Então tem pessoas que choram, né? Tem pessoas que se lamentam, mas não fazem uma análise da sua vida, né? Não começam a refletir. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu estou passando por isso? Si é que promove mudança. Muito bem. Então vamos só para a gente entender, pontuar isso aqui. Caindo em si é a percepção que o indivíduo tem do lugar em que ele está, a tristeza que pode vir exatamente por conta disso, a reflexão daquele estado, e esse momento é o gatilho para a mudança dele.
É diferente quando a gente diz que caiu a ficha, caiu a casa, porque aí é consequência daquilo, nem sempre promovendo uma mudança interna daquele indivíduo. É isso, companheiros? É a percepção da Muito realidade, bem. né? Dentro disso aí, só pra gente poder tocar num outro ponto aqui que me parece fundamental, é o seguinte: tem pessoas que querem falar, que são bons amigos. E o que tem pra falar é muito bom. Só tem às vezes uma dificuldade. Não sabe falar e escolhe a hora errada. Como é que lida com isso, entendeu? Como é que a pessoa tá ouvindo a gente, olha, vocês estão falando, em geral, a gente escuta e acha que é para o outro, né? Vocês estão falando, realmente eu conheço uma pessoa que eu preciso falar uma coisa para ela. E exatamente a pessoa está pensando isso, poderia estar pensando, será que o que eu tenho para falar, a maneira e a hora é adequada? Como ser sábio, assim como a gente está esperando que aquele que escute seja sábio para ouvir, como ser sábio para falar? Aí eu uso muito a oração, né? Eu peço a Deus assim, ó, me mostra o momento exato de falar. E às vezes a pessoa, como a gente diz na gíria, quando a pessoa levanta a bola, aí você enche o pé, né? Então, o indivíduo, às vezes, ele vai abrir a oportunidade para você entrar. Você orou antes, Deus falar. Abre a oportunidade, surge a oportunidade e fala. Porque a questão da hora certa, ela é fundamental, né? Não pode ser antes ou depois, né? Você pega, às vezes, a pessoa no momento em que ela está apta a ouvir e até a acatar o que você está falando, né? Para ela, quer falar para ela, vai entender. Parece que todo mundo tem um momento de lucidez, né? Então, e Deus sabe esse momento, né? Eu não estou assim, mistificando a coisa, eu creio piamente nisso, né? De que porque Deus quer curar essa pessoa, não é verdade? Inclusive, a questão da oração é muito importante, que Satanás aprisiona essas mentes. Então, quem está vivendo um problema assim, peça a Deus uma estratégia nova, porque os nossos comportamentos, eles têm que ter um objetivo. O que eu quero conseguir com esse comportamento, com essa fala? Não pode ser assim, do nada. Então, se a estratégia que eu estou usando, que a pessoa está usando de falar, de abordagem, não está dando certo, ela para e começa a refletir numa outra forma. E pedir a Deus também o momento certo, como o pastor está falando, de fazer essa abordagem. Eu creio que Deus vai conceder isso. Eventualmente a pessoa diz assim, ó, ninguém me escuta, mas também do jeito que você fala. Exato. Eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir também. O do jeito que fala. Como um elefante. Aquela pata de cristais. Então, eu acredito que aí tem um aspecto também que eu falo, que é a questão de empatia, né? Primeira questão, você tem que se colocar no lugar do outro. Esta é a primeira, para tudo. Quando você quer comunicar qualquer coisa, quando você quer repreender um filho, se coloca primeiro no lugar dele, aí você vai achar os caminhos para corrigir. E isso as pessoas também não usam fazer. Nós estamos indo, perdão, pastor, nós estamos indo para um fechamento fantástico. A questão da oração, é claro que é a ferramenta básica do nosso trabalho ministerial, do trabalho da doutora, que é eminentemente técnico, mas é cristão, do trabalho do Harold, que é no contexto das pessoas, né? E a empatia, como se a gente não descobriu que houve empatia? Então eu aditaria um outro item também fundamental para esse momento, que é a linguagem, né? O faça isto chega de uma forma, e eu sugiro que seja por esse caminho, chega de outra forma. Então é a terceira ferramenta, que é a linguagem. Estamos vivendo um momento muito, assim como tenso, depressa, etc., muito bruto também, muito insensível. Então a linguagem que traz sensibilidade, traga sensibilidade, há de favorecer tudo, não é? Então é de fato a oração, é a empatia, a linguagem, e vamos vencer, vamos acreditar, vamos nos nutrir de esperança, não é? É preciso saber falar, escolher a hora, mas eu queria também acrescentar um outro detalhe. É preciso também ser exemplo no assunto que você está falando. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de ouvir porque o discurso é muito bonito, mas não bate com a fonte. A fonte de onde está saindo o discurso, né? Ele olha,
Pô, tá me apontando o caminho, mas você mesmo não seguiu esse caminho. É o famoso né? Né? É muito bonito pra mim. Então, às vezes, até você ter a humildade de reconhecer experiências vividas em que você também não foi bem sucedido. E quando você aconselhar, olha, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Né? Não é só você ser o perfeito, né? O senhor da razão, mas às vezes até chegar com uma experiência sua mesmo de sofrimento, de frustração, de perda. Olha, hoje eu falo com você porque eu não tive na minha vida, né, uma pessoa que chegasse para mim como hoje, estou tendo oportunidade para você. Então, se de repente a pessoa se colocar com uma boa fonte, um bom referencial, vai ficar muito mais fácil da pessoa dar crédito. É o direito de ser ouvido, conquistado com as suas atitudes e não com o seu discurso. Bom, vimos aqui e ouvimos aqui uma série de fundamentos maravilhosos para a vida de todos nós, dos que aqui estamos ao vivo, de cada um dos nossos ouvintes está nos acompanhando. Vimos aqui diversos tópicos aqui, por exemplo, a questão de se projetar, de se planejar. A Bíblia nos encoraja a planejar, a projetar, a construir, e antes de construir, colocar fundamentos sólidos. A gente sabe que o coração do homem faz planos e a resposta certa vem do Senhor. É exatamente por isso que a gente ora, para que Deus nos dê a direção certa. A gente não pode dizer, ano que vem eu faço isso, eu farei aquilo outro, vou viajar, vou passar um ano fora e vou ter lucro, como diz Tiago. Ele diz, olha, rapaz, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, diga sempre se o Senhor quiser, que não é um discurso, mas é uma vida que reconhece a direção, a condução de Deus. Vimos aqui essa questão que envolve o imediatismo, e de vez em quando a gente lembra de pessoas da Bíblia, da Bíblia, de histórias bíblicas, e Abraão, por exemplo, e é reconhecida a fé de Abraão, mas não se quer passar pelo que Abraão passou para chegar naquele nível de fé. Ser chamado amigo de Deus foi uma caminhada longa e é preciso caminhar. Me lembro de uma frase que eu ouvi muitas vezes, criança, que diz assim: quem pensa não casa. Era uma brincadeira, era para provocar reação. Cadê a pessoa muito lenta, né? Quem pensa não casa. Opa, vamos resolver o negócio agora. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui fazendo as pessoas pensarem. Estamos na contramão. Se hoje a ordem é: não gaste tempo pensando, todos os dias essa emissora tem este tempo para produzir reflexão. Não estamos aqui para dizer faça isso ou aquilo, mas para dizer, olha, o caminho é esse, vamos trabalhar essa reflexão. Então, uma vez mais, muito obrigado aos nossos companheiros debatedores pela enorme contribuição aos nossos ouvintes e à nossa vida no Debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Então, você costuma aceitar bem a repreensão? 78% dos nossos ouvintes afirmam que aceitam muito bem, sim. Muito obrigado aqui os nossos maravilhosos ouvintes pela participação de cada um deles no nosso debate 93 de hoje, a participação dos nossos ouvintes pela internet aqui, 61% dizendo que sim, muito obrigado a você participando com a gente aqui no nosso programa de hoje, sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, olha, perdi meu amado filho há 10 anos. Desde então vivo um luto intenso. Eu converso com as fotos dele e guardo todas as roupas. Sei que tinha tudo para ser feliz, só que não sinto prazer em nada. Durante esses anos, questionei a Deus o porquê dele ter feito isso. E, embora tenha me arrependido, eu não consigo superar. Como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida? O que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece que foi arrancado um pedaço da gente? Como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida?
Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, ao vivo, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença aqui dos nossos colaboradores de hoje, dos nossos ouvintes, e tem também um lançamento especial hoje aqui, que será feito aqui ao vivo, o nosso Debate 93. Eu agradeço a todos os ouvintes e a presença dos nossos debatedores, tá? E eu queria citar especialmente, que vem de Campos, especificamente, o nosso pastor Hélio Silva, que para ele é mais difícil participar, mas aqui a rádio tem dito, é aberta, é uma das lideranças expressivas. Chego sempre em cima da hora. Batistas, né? Batistas aqui no estado do Rio, no Brasil, por conseguinte, sempre vai enriquecer o nosso debate nesse cumprimento do nosso compromisso maior, que é educativo, que é pedagógico. O lançamento que o JR não é exatamente um lançamento, mas não sendo também, né, JR? Vocês sabem que a minha vida política, o meu discurso político, a minha luta tem sido em defesa da vida, em defesa da família, em defesa da liberdade de expressão, de opinião, de culto, enfim, em defesa da democracia, onde realmente as coisas possam ser resolvidas sempre no interesse da maioria. E essa é a minha luta, enfim, em defesa dos valores cristãos, porque isso tudo emana da Bíblia, que é o nosso padrão de comportamento. E eu tenho uma assessora que é Damares Alves, e fez uma palestra em defesa da vida e da família, que subiu para o YouTube e teve milhares de acessos. Aí ela teve a ideia e eu aceitei, e nós produzimos um DVD, né? Aí sim, produzimos a palestra dela, que trata de uma série de assuntos justamente que dizem respeito à defesa desses valores cristãos que nós defendemos. É um DVD que está em 2 partes. Na primeira parte tem 7 faixas, né, que tratam, por exemplo, rapidamente, as verdades ocultas em torno do aborto, o objetivo claro de desconstruir a família tradicional, a eutanásia e a cultura da morte, enfim, e tem outros aqui. E tem também uma outra parte que trata da violência contra as crianças indígenas. E eu queria dizer para você, tem também uma cartilha sobre o mesmo assunto, tudo fundamentado, entende? Tudo com os documentos que estão andando nesse sentido de desconstrução desses valores. E eu então queria dizer para vocês que eu distribuo aqui para os debatedores, sempre que vem aqui, as pessoas que nos visitam, mas se você estiver interessado, você pode pedir, mandando seu endereço, é de graça, evidentemente, vai chegar na sua casa esse DVD da pastora Damares Alves, que é em defesa da vida e da família. É uma palestra maravilhosa que toca em todos esses assuntos. Se você começar a assistir, você não vai parar de assistir até o final, porque é muito interessante e também é ilustrativo do momento que nós estamos vivendo, e nós temos que tomar atitudes. Então, tem todas essas vantagens. Aí basta mandar um e-mail para harolddeoliveira@harolddeoliveira.com.br pedindo o DVD, e vai chegar na sua residência. Manda o endereço correto, que não tem erro. Muito bem. Deixa eu só repetir aqui o e-mail. Vou repetir aqui o e-mail aqui, harolddeoliveira@harolddeoliveira.com.br. Quero aproveitar, deputado, para acrescentar aqui e fazer uma sugestão aos nossos líderes que sempre nos dão a alegria da sua audiência, para que vejam esse vídeo com a liderança. Isso vai formar uma perspectiva da comunidade e não apenas do líder. Muitos líderes têm ali diáconos, obreiros, presbíteros, oficiais que ajudam, que cooperam, pastores que trabalham juntos, porque isso pode ajudar a própria reflexão daquela comunidade onde ela está. Por exemplo, um dos tópicos aqui que é muito importante, essa questão da erotização infantil. E algumas dessas ações são promovidas pelo governo. É bom que se diga isso aí, porque isso é um dos absurdos, porque quem paga a cartilha para ela ser impressa e distribuída somos nós. Mas esse aí é o ponto mínimo. O ponto máximo aí é que isso desconstrói, como disse o irmão Harold, a família, e desconstrói o indivíduo.
aquele menino, aquela menina que já cresce recebendo na própria escola esse tipo de instrução, ele está erotizado previamente, ele não sabe lidar com isso. O texto é forte, é bom dizer pro nosso ouvinte. O texto é forte, não é? Quer dizer, agora, é forte porque ele é importante, tem que ser dado. E é real. É real, é dia a dia. Porque tudo que está constando nesse DVD, você entra nos sites públicos do governo e vai lá e você vai encontrar. E tem uns links também, tem link aqui pro pessoal. Todos os links, você pode navegar e você vai encontrar tudo aqui. E claro que tem que ter a responsabilidade, afinal de contas nós temos que ter, de mostrar essas coisas com toda a transparência. Você vai pesquisar e vai encontrar. Eu aproveito até para dizer que eu já fiz 2 outros DVDs, um que é Sua Família Corre Perigo, que muita gente recebeu, mas não viu, é hora de ver. Trata do Plano Nacional de Direitos Humanos, na 3ª versão, PNDH3. Lá tem muitas informações que estão válidas no dia de hoje. Aliás, é dali que está saindo toda a orientação para essa agressão e para essa desconstrução da família, da igreja e na escola, o currículo escolar. JR, eu diria que falar que Harold caminhou, a caminhada dele foi sempre em defesa da vida da família, é redundante, a gente sabe disso e glória a Deus por isso. Mas eu queria parabenizar o Harold por ele ter se conectado à pastora Damares e feito da palavra da pastora Damares essa projeção tão grande que teve. Na minha realidade foi o contrário. A minha liderança me antenou para assistir ao DVD da pastora Damares. Não é? E eu quero parabenizá-lo, Harold, porque é muito forte e precisava ser alguém do segmento político, como o irmão é, com coragem para tornar isso público da forma que foi. Creio que se ela fosse só pelos caminhos e os mecanismos dela, não atingiria. O Brasil todo assistiu isso aí. Deu voz, né? Deu voz. Parabéns, Harold. Não se esperaria outro comportamento, mas eu fiquei feliz com 2 questões. A minha liderança me antenou para o fato, não é? Então está chegando mesmo. E agora, com todo esse respaldo, com toda essa projeção, com toda essa elaboração, ganha o Brasil. Ganha o Brasil. Ganha de fato a vida e a família brasileira, né? Parabéns. Parabéns, Harold. Muito obrigado aqui aos companheiros presentes, o pastor Heber Silva, a doutora Luzia Nunes, o reverendo Jorge Cruz, o pastor Luiz Suete, o nosso irmão Harold. Muito obrigado aqui também a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate de hoje, a Marcela, a Patrícia, a nossa Pet Girl, a Letícia Roseno, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos, se Deus quiser, ao vivo na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, neste domingo 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo 93 e também às 11 horas o debate campeão da semana, sempre escolhido por você, querido ouvinte. Nós vamos orar juntos, eu pedi o pastor Luiz Suete para orar conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos nossos amados ouvintes, os que estão enfermos, enlutados e por toda essa caminhada em defesa da vida e da família, sob a bênção e a graça do nosso Deus e Pai. Senhor, nesse momento nós levantamos a nossa voz em oração por cada ouvinte que, ao ouvir o debate, ele também está em busca de resposta, Senhor. Que o Teu Espírito, através de nós, através da Tua palavra, seja a resposta, porque o tema de hoje é para trazer despertamento. Senhor, que há despertamento para aquele que anda em caminhos que vão trazer consequências, Pai, que ele corrija, que ele volte, que de alguma forma ele seja alcançado. Pai, queremos orar por aquele que está num leito, por aquele que nos ouve em um cárcere, por aquele que está passando por uma situação difícil. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, por aquele que sofreu uma perda, por aquele que não sabe lidar com uma situação. Que em nome do Senhor Jesus Cristo,
a tua bênção e a tua graça alcance a cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.